pessoal, tudo bem com vocês? Coraçãozinho aqui, ó, professora Zana falando, e hoje nós vamos matar a mágica. Bora matar a questão, dando continuidade à nossa lista de questões que foi passada aí para os meus alunos e para você que tá chegando nesse canal. Muito prazer, seja muito mais que bem-vindo. Esse vídeo é o vídeo 2, se você quiser assistir o 1, vai aparecer aqui no card, aqui em cima também tá na descrição desse vídeo aqui, a primeira parte desse vídeo. Mas se você não perde nada aqui, ó, para você que tá chegando agora, deixa eu explicar. O esquema é o seguinte, bota a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois a gente resolve em conjunto. Sempre que você fizer isso, você vai estar otimizando o seu estudo o máximo possível. E o objetivo aqui é, além de estimular a sua interpretação de texto, é também trazer opções de soluções com muito mais facilidade para deixar com que você resolva suas questões com muito mais facilidade. Beleza, galera? Aquele aviso clássico de se inscreve no canal, deixa o like, manda pros amigos aí pra gente estudar todo mundo junto e passar todo mundo nas provas que a gente for fazer. Beleza, beleza. E nessa próxima questão, a gente vai fazer o seguinte, sabe que quando a gente vai ler uma questão, a gente sempre bate o olho primeiro na última frase, só que quando as questões têm 3 frases, a gente não precisa fazer isso, porque questões de 3 frases são, questões de 3 linhas, né, são questões diretas, a gente já pode até considerar que elas são diretas. Então, essa questão aqui é uma questão direta, vamos ler logo do início e não se esqueça de observar as alternativas também, para você entender exatamente sobre o que você vai ter que responder, como que você vai ter que responder. Beleza? Beleza. Em um teste de criptografia, um número n, ou seja, ele é um dividendo. Ah, e o que é um dividendo? É um número que, na divisão, ele vai estar desse lado aqui. Beleza? Ele é o dividendo. E aí a questão fala o seguinte, foi dividido por 14, ou seja, é n... Opa, eu botei 10 do nada aqui, galera. Cancela. Cancela. 14, galera. Foi dividido por 14. O resultado dessa divisão, quociente, foi 25. E o resto foi o maior possível. De acordo com a relação fundamental da divisão, o valor de n é... Então, ele quer que você diga o valor de n, galera. Qual que é o lance dessa questão aqui? Estão ligados na prova real da divisão que a gente faz? Não estão ligados? Vou explicar para vocês. Quando a gente vai fazer uma divisão, para a gente saber se ela foi feita de maneira certa, a gente precisa pegar o seguinte, galera. Vou dar um exemplo aqui para você visualizar. Ó. Nós temos 10 dividido por 2. Então, que número vezes 2 dá 10? Eu tenho o 5 vezes 2 dá 10 e o resto é 0, galera. E aí, a prova real da divisão é você saber que o 10, né? Ele é igual ao 2 vezes o 5 mais o resto. Ou seja, 10 é igual a 10. Essa formulinha aqui é chamada de relação fundamental da divisão. Ela é que diz que a divisão foi feita de maneira correta. Então, o que ele quer que você faça nesse negócio aqui? Ele quer que você faça o seguinte. Ele quer que você faça a relação de n igual a 14 vezes 25 mais o resto. É isso daqui que ele quer que você saiba. Mas se você já estudou a equação do primeiro grau, você sabe que isso daqui são 2 números indeterminados. Então, eu não posso executar a operação com números indeterminados. O macete dessa questão é você saber que o maior resto possível de uma divisão tem que ser um número menor que o seu divisor. Qual é o nosso divisor? 14. Qual é o maior resto possível quando o nosso divisor é 14? Bom, o máximo que pode sobrar é 13. E aí, você pode testar alternativas para achar, ou você pode só considerar o resto como 13 e operar essa equação do primeiro grau aqui, ok? Vamos tentar? N vai ser igual a 14 vezes 25. Vamos fazer aqui o passo a passo para vocês não se perderem. 4 vezes 5, 20. Vai uma dezena. 2 vezes 4, 8. Mais 2 dá uma dezena. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Então, aqui nós temos 350. Mais, eu falei que o maior resto possível vai ser um número menor que 14. Então, a gente vai colocar o 13. Então, nosso n é igual a 363. Beleza? Beleza. Isso daqui
é considerando que o resto é 13. Se você ainda ficou muito inseguro, existe uma outra maneira de você resolver também. Qual que é essa maneira? É o teste de alternativa. Eu sei que a minha divisão tem que dar 25 e tem que dar um resto aí. Então, quando eu fizer uma divisão que me der acima de 25, ela vai servir? Não. Que me der menos de 25, ela vai servir? Não. Se me der 25, alguma coisa, ela vai servir? Não. Então, vamos lá. Na alternativa A, o N é igual a 350. Então, a gente vai substituir isso nessa operação aqui. Então, vai ficar 350 dividido por 14. Beleza? Aqui, essa opção é só para você visualizar. Não é para você fazer isso na prova, porque você não dispõe desse tempo. Então, o que você tem que ter em mente? Que 2 vezes 14 é 28. Isso é para estar na sua cabeça, não é para você ir fazendo a tabuada inteira, não. Mas se você quiser, 3 vezes 14 é igual a 28 mais 14. Eu espero que você saiba isso, tá? Então, aqui a gente vai ter 12. E aqui a gente sabe que vai ter 3 mais 1, 4. 42. Então, 3 vezes 14 é 42. Passou de 35, né? Então, a gente vai usar o 2. Então, aqui vai dar 28. E a gente vai fazer essa subtração. Aqui a gente sabe que vai uma dezena para o 5. Então, fica 15. De 8 até 15, eu tenho 8 até 10, 2 mais 5 faz 15, 7, ok? É só você pensar, ó. 8 para fazer 10 são 2, então você já tem 2. E de 10 para 15 são 5. Então, é 2 mais 5, 7, ok? E 2 menos 2, 0. Beleza, beleza. Baixamos esse 0 aqui. Bom, eu tenho 3 vezes 14, que é 42. Se eu pegar 4 vezes 14, significa que é 42 mais 14. Dá 56. Beleza? Beleza. Então, eu sei que 4 vezes 14 é 56. Aqui dá mais um 14? Dá, que vai ser o 5. Então, aqui vai dar 0, 1, e aqui vai dar 7, 70. Ou seja, eu tenho 25. E aqui vai dar 70. E o meu resto vai ser quanto, galera? O meu resto vai ser 0. Só que ele quer o maior resto possível. Então, se o meu resto é 0, ele é o resto ideal. Por que essa questão não vai dar certo? Porque eu não posso ter 0. Ele quer o maior possível. Então, beleza, eu vou deixar anotado aqui em cima, ó. Letra A, o resto é igual a 0, certo? A letra B a gente já sabe que é a certa, então a gente não precisa fazer, ou vamos deixar para fazer ela por último, ok? Vamos fazer aqui a próxima alternativa, que é a letra C, que diz que o N é igual a 364. Então, a gente vai pegar 364 e dividir por 14. Beleza? Beleza. Utilizando os mesmos valores que a gente encontrou, a gente sabe que 2 vezes 14 é 28, mais 3 é 42. Então, a gente não consegue operar por 3. Então, vamos usar o 2. Aqui vai ficar 28. Vamos subtrair. E aí, a gente sabe que aqui fica 2 e aqui fica 16. Então, 8 para 10 são 2. De 10 para 6 são 6. Então, sobram 8. E aqui a gente coloca um 0. Baixamos o 4, temos 84. Nós temos 70, então a gente sabe que 5 vezes 14 é igual a 70. 6 vezes 14 é igual a 70 mais 14. Isso daqui me dá 84, galera. Então, isso significa que eu posso colocar o 6 aqui. Opa! Preste atenção, galera. Preste atenção. Olha só. 6 não condiz com o que a questão me deu. Isso daqui, eu vou até circular para a gente não confundir. Ó, isso daqui foi o que a questão me deu. Isso daqui não condiz com isso daqui. Eu preciso que o meu 25, que é o quociente, seja preservado. Então, se eu fiz uma divisão que o meu quociente não deu 25, essa alternativa tá certa, galera? Isso daqui é válido para mim, galera? Não é. Então, eu já sei que essa alternativa C não tá certa. Por quê? Porque o quociente é diferente. Então, eu vou colocar aqui, ó, C é o quociente
diferente. Esse é o símbolo da diferença, tá, galera? Então, essa alternativa C não me interessa por causa disso. Beleza, vamos para a alternativa D, galera. A D diz que o N é igual a 365. Então, a gente vai fazer 365 dividido por 14. Bom, mesmo esquema do 36, vai dar 2, 28. Vai sobrar... Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 16, vai ficar 8 e a gente baixa o 5. Beleza? Eu sei que o 6 dá 84. Opa, de novo, ó. 26 de novo. Então, na letra D, quociente diferente, galera. Não vale a letra D, porque o nosso quociente deu 26. Vamos fazer aqui agora a letra E. Na letra E, ele diz que o N é igual a 375. Então, a gente vai pegar e vai colocar 375 dividido por 14. E aí, 37, a gente sabe que ainda não dá por 3, então vai continuar sendo 2, dá 28, certo? Subtraímos. O 3 fica 2, aqui vira 17. 8 para 10, 2. 10 para 7, 7. 7 mais 2, 9. 0, ok? Baixamos esse 5, formamos uma dezena aqui. E aí, a gente vai achar que número vezes 14 dá 95. Se o 6 dá 84, significa que o 7 vai dar algum valor próximo. Porém, contudo, entretanto, o meu quociente é 25. Se eu colocar um valor acima de 25 aqui, eu já não estou respeitando o que a própria questão me deu. Então, eu preciso que o meu quociente seja 25. Ou seja, aqui vai dar, vamos ver quanto que é o 7. Ó, dá mais 14, dá 8, dá 9, dá 98. Então, eu teria que usar o 6 ainda, que dá 84. Ó, deu 26. A letra E, quociente diferente, tá? Letra E continua com quociente diferente. Agora, a gente vai fazer a letra que a gente fez para saber por que que ela é a correta, seguindo a regra da tentativa e erro, né? Testando as alternativas. Então, vamos lá. A letra B diz que o N é igual a 363, certo? Então, eu vou botar 363 dividido por 14 e a gente vai fazer essa divisão. Então, vamos lá. Aqui eu sei que é 2, vai dar 28, certo? Aqui a gente sabe que vai ficar 16 e aqui vai ficar 2. Então, 8 para 10, 2, mais 6, 8. Beleza, baixamos aqui o 3 e fica 83. Olha só que legal, o 6 dá 84, mais o 5 dá 70. Então, aqui só cabe o 5. E aqui eu vou subtrair 70. Então, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. Sobrou 13. Olha que interessante, galera do canal. Se eu quiser continuar fazendo essa operação, o que que eu preciso fazer? Eu vou ter que colocar uma vírgula e vou ter que colocar um 0. Meu resultado continua sendo 25? Não. Então, olha só onde eu achei o 13 aqui, ó. O 13 tá aqui. Esse é o meu maior resto possível. E aí, para você saber se isso daqui tá certo, é só você fazer a fórmula, que é 25 vezes 14 mais 13. N é igual a 350 mais 13. N é igual a 363. Olha só que legal. Deu 363 aqui, o que significa que a minha alternativa B é a alternativa correta. Beleza, galera? Conseguiram entender? Eu fiz esse passo a passo, aos pouquinhos, para você visualizar como que você iria encontrar se você não lembrasse dessa fórmulazinha aqui. Isso daqui é conhecido como relação fundamental da divisão ou prova real. Simples, básico, tranquilinho. Beleza, galera? Bora para a próxima questão aqui, que também é uma questão bem direta, já te dá todos os dados, mas a gente vai ler a última frase porque ela tem mais de 3 linhas. Então, a gente vai ler só a última, vê as alternativas e depois vamos ler do início. Então, bora lá. Quantos chefes ele ainda precisa derrotar no mínimo para atingir nível 90? Então, uma quantidade de chefe. E a gente tem lá 9
9, 8, 10, 11, 12. Beleza. Aí agora a gente vai ler a questão. Para subir do nível 89 para o nível 90, um jogador precisa de 15.000 pontos de XP. Então, vou colocar aqui, 15.000 XP. Ele ganha 350 pontos por missão. E 1.200 pontos por chefe. Se ele já completou 12 missões comuns, ele já fez 12 missões. Quantos chefes ele ainda precisa derrotar, no mínimo, para atingir nível 90? Então, preste atenção. Quando ele me diz que ele fez 12 missões, isso significa que eu peguei o valor de cada missão e multipliquei pela quantidade de missões, ok? Então, a gente vai fazer essa multiplicação para saber quanto de XP ele farmou em 12 missões. Então, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10 e sobe uma dezena. 2 vezes 3, 6, mais o 1 que tá ali, 7. E o 1 a gente repete, né? 1 vezes 5, 5 e 1 vezes 3, 3. Lembrando que tem que ser na direção do número que você está multiplicando, beleza? E aqui a gente soma essa criançada. Então, eu tenho 12, eu tenho 4.200 de XP. Então, 12 missões é igual a 4.200 de XP, certo? Certo. Como eu preciso de 15.000, eu preciso saber quanto que tá faltando. Então, eu vou pegar 15.000 e vou subtrair 4.200. Por que eu vou subtrair? Porque o restante vai me dar o valor de chefes que eu tenho que matar para conseguir terminar de subir o meu nível, tá? Então, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. Aqui que é 5, fica 4. E aqui vai uma dezena. Então, de 2 até 10 são 8. 4 menos 4, 0. E o 1 menos o 0 invisível que tem aqui continua sendo 1. Eu tenho 1.800 de XP para que seja o rapaz enfrentando o chefe, né? O jogador enfrentando o chefe. Então, eu sei que cada chefe me dá 1.200 de XP, certo? Então, isso significa que eu tenho que pegar toda essa experiência que eu achei, deixa eu botar em caneta vermelha aqui, ó, toda essa experiência que eu achei e formar grupos, bloquinhos de 1.200. Quando eu tenho que formar grupos de um valor, eu estou falando de quê, galera? Eu estou falando de divisão. Então, eu tenho que pegar esse 1.800 e dividir por 1.200, galera. Por quê? Cada bloquinho de 1.200 equivale a um chefe. Então, quantos chefes cabem dentro desse valor aqui? Esse é o pensamento. Então, a gente sabe que quando tem zero, a gente corta. Então, eu corto esse zero com esse zero com esse, beleza? E a operação fica muito mais tranquila. Aqui eu tenho 108 e eu tenho 12. E aí, qual é o pensamento que você tem que ter? Toda vez que você vai fazer uma divisão assim, por exemplo, o 10 não dá, então você tem que operar o 108 por inteiro. Quantas vezes seria 10 vezes 12? A gente sabe que é 120, certo? Então, esse daqui é o 10. 9 seria 120 menos 12. Isso daqui é igual a 9 vezes 12, ok? Então, eu vou tentar achar diminuindo, porque eu sei que é um valor próximo de 10, entendeu? Então, pode ser 9, pode ser 8. Então, eu vou tentar achar. 10 eu sei que não é, porque senão aqui seria 120. Então, não cabem 10 boys aqui. Então, eu vou tentar ver quanto que seria 9. Aí, a gente faz o seguinte. Aqui que é 2 fica 1. Aqui fica 10. Então, nós temos 10 menos 2, 8. Né? 1 menos 1, 0. E 1 menos nada, 1. Olha só. Achei o valor que multiplica 12 e dá 108. Qual que é o valor, galera? É esse daqui, ó. Tá bom? Esse daqui. Ok? Então, que número vezes 12 dá 108? 9 vezes 12 dá 108 e o meu resto é 0. Isso daqui significa o quê? Que eu tenho 9 blocos de 1.200.
E esses blocos significam o quê? Significa a experiência por chefe. São 9 chefes. Então, qual é a alternativa? Letra B. 9. Essa é a minha alternativa certa. São 9 chefes de 1.200 e as missões que ele fez, mais a quantidade de chefe, vai fazer com que ele suba do nível 89 para o nível 90 no Roblox. Essa é a conta. Sentiu dificuldade? Tem que ter essa malícia aqui, ó. Essa malícia aqui vem de você dominar a multiplicação. Não despreze o potencial da multiplicação, que ela é assim, ó, na minha opinião, eu sou suspeita pra falar que eu sou apaixonada por multiplicação. Essa daqui é a queridinha, é a maioral da galerinha, é a multiplicação. Então, tente dominar o máximo possível da multiplicação, ter essa visão vai mudar a tua vida. Beleza? Bora pra próxima questão, galera, que aqui a gente não tem muito tempo pra conversar não, tá ligado? Aqui é papum, papum, papum. Batemos o olho na questão, já vamos pegar a última frase, que essa daqui tem mais de 3 linhas, então a gente já lê só a última frase. O maior tamanho possível, qual será o comprimento de cada pedaço e quantos pedaços ele terá no final, no total. Então, olha só, ele quer saber comprimento de cada pedaço e ele quer saber quantos pedaços. Eu tô escrevendo aqui, mas quando você tiver com a folha de papel na sua mão, você tem que só sublinhar. Sublinha isso para você ter em mente que é isso que você tem que tentar achar aqui, tá? E aí, nas alternativas, a gente tem 12 metros e 20 pedaços, 24 metros, entendeu? Então, é uma quantidade de tamanho e uma quantidade de pedaços. A nossa resposta vai estar combinada. Então, vamos lá. Vamos ler do início. Um técnico de TI do IF tem 3 rolos de cabos em pedaços de comprimento, um de 48 metros, um de 72 metros e um de 120 metros. Observe o seguinte, sempre que você tiver uma relação entre coisas, elas têm que estar na mesma unidade de medida, tá? Então, aqui, ó, os 3 estão em metros. Se tivesse um numa unidade de medida diferente, você teria que olhar na alternativa qual é a unidade de medida da alternativa e fazer a conversão. Beleza? Beleza. Mas como aqui tá tudo em metro, então a gente não precisa se preocupar, porque o resultado tem que sair em metro e as unidades de medida que foram dadas dos rolos também estão em metros. Então, tá tudo certo. Bora lá. Ele precisa cortar esses cabos em pedaços de comprimentos iguais e com o maior tamanho possível. Quando eu falo em cortar algo em tamanhos iguais, ó, tamanho igual e maior possível, o que eu tô falando, galera? Exatamente, estou falando de um máximo divisor comum, ou seja, MDC, galera. Não pode esquecer isso, estamos falando de um máximo divisor comum. A dica é tamanhos iguais, comprimentos iguais, recortes, repartições e blá, 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 blá. É isso aí, galera. Mantenha isso em mente. Então, pra gente fazer o MDC dessa criançada aqui, a gente só precisa organizar a operação e fazer. Beleza? Beleza. Então, a gente pode dividir essa galerada toda aqui por 2. 48 dividido por 2 dá 24. 72 dividido por 2, 36. E 120 dá 60. Esse carinha dividiu todo mundo? Dividiu. Então, a gente coloca a marquinha de que ele dividiu todo mundo, tá? Ou você circula, enfim, você que sabe. A gente consegue dividir todo mundo por 2 ainda? Aparentemente, sim. Então, vamos lá. 24 dividido por 2 é 12. 36 dividido por 2 é 18. E 60 dividido por 2 é 30. Então, a gente dividiu essa galerada também por 2. Vou botar mais uma bolinha aqui. Dá pra dividir por 2 de novo? Dá pra dividir por 2 de novo. Aqui dá 6, 18 dividido por 2 dá 9, e aqui 30 dividido por 2 dá 15, galera. Beleza. Aqui dá pra dividir por 2? Dá. Só o 6. Mas como eu quero coisas que dividam eles em comum, então eu preciso pensar em algum número que vai dividir os 3. O próximo seria o 3. O 3 divide essa galera toda? Ah, divide sim, galera. Ele divide sim. Ele vai fazer com que 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3 e 15 dividido por 3 dá 5. Galerinha do canal, vocês que já assistiram o primeiro vídeo, preciso continuar fazendo essa divisão, galera?
Por que que eu não preciso continuar fazendo essa divisão? Porque eu sei que eu vou ter que usar o 2 para dividir esse 2, vai ficar 3 e 5. Vou usar o 3 para dividir esse 3, vai ficar 1, 5. E vou usar o 5 para dividir esse 5. Esses 3 números aqui dividiram todo mundo? Não, eles dividiram cada um isoladamente. Então, o que me interessa são só esses que estão aqui em cima, galera, que eu marquei com a bolinha, que são os meus divisores em comum. E o que eu vou fazer com eles? Muito simples. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4 é igual... Opa, não tá aparecendo, galera. Aí, pronto. 6 vezes 4 é igual a 24. Beleza? Então, esse é o meu divisor comum. Esse 24, ele está em que unidade de medida, galera? Se eu operei em metros, ele vai sair em metros. Nossa, meu nome tá tampando, né? Deixa eu subir aqui, ó. Metros, ok? São 24 metros. Então, qual é o comprimento de cada pedaço? A gente já coloca aqui, ó. Vou colocar em vermelho. 24 metros. E agora, para eu saber quantos pedaços eu vou fazer em cada rolo. Porque assim, eu sei que eu vou ter que cortar os fios, os cabos, em pedaços de 24. Mas cada rolo vai me dar uma quantidade de pedaços. Então, eu vou pegar o 48 e vou dividir por 10. Opa, que 10 o que? Eu vou dividir por 24. Vou pegar o 72 e vou dividir por 24. E vou pegar o 120 e vou dividir por 24. Porque eu tô pegando esse rolo e fazendo pedacinhos, blocos, né, grupos de 24 dentro daquilo dali. E o meu resultado vai me dizer quantos grupos de 24 eu fiz naquilo dali. Beleza? Então tá. Aqui, para fazer essa operação aqui, que número vezes 24 dá 48? A gente sabe que é o 2. Então, beleza, temos 2 pedaços nesse primeiro rolo aqui. Esse primeiro rolo faz 2 pedaços, ok? Nesse daqui, 72 dividido por 24. Bom, a gente pode fazer o seguinte. A gente sabe que 2 vezes 24 é 48. 2 vezes 24 é 48, ok? Então, a gente sabe que pode ser 3. Vamos ver, 48 mais 24. Aqui dá 12. Aqui dá 6, dá 7, 72. Isso daqui equivale a 3 vezes 24, ok? Então, 3 vezes 24, 72. Resto 0. Inclusive, aqui também é resto 0. Beleza? Beleza. Essa continha que eu fiz aqui, foi só para saber qual seria o próximo da tabuada do 24, entendeu? Não preciso saber de cabeça, aqui a gente faz rapidinho, tá? Vamos lá. Agora o 120. Pra gente saber aqui, a gente sabe que não dá para pegar o 12, que o 12 é menor do que o 24. Então, a gente vai ter que usar o 120. O raciocínio que eu quero que você tenha para resolver essa daqui é o seguinte. Quanto que é 24 vezes 10? Ó, 24 vezes 10 é igual a 240. Certo? Certo. 240 é igual a 120 mais 120. Quantas vezes eu somei o 120 para ter o 240? 2. Isso significa que se eu pegar esse 2 e dividir o 10, eu tenho 5, certo? E isso significa que 5 vezes 24 é igual a 120. Ficou difícil de entender? Ficou complexo? Vou te explicar o que esse pensamento traz por trás para você entender o raciocínio que você tem que ter. Você tem que saber o quanto que o seu divisor é por 10 para você conseguir imaginar mais ou menos aonde que estaria esse valor que você precisa colocar aqui para multiplicar o seu divisor. Então, o que eu fiz? Eu pensei que 24 vezes 10 é 240, certo? Se eu pegar o 240, vou fazer aqui do ladinho, ó, 240 e dividir por 2, eu vou ter 1, 2, 0. Eu vou ter 120. Se eu dividir o resultado daqui, eu também tenho que dividir o multiplicador.
Então, eu posso pegar o 10, dividir por 2 e eu vou ter 5. Isso daqui quer dizer que se eu vou considerar a metade do meu resultado, eu tenho que considerar a metade do meu valor também. Porque eu não dividi o 240 por 2, então eu peguei o valor da metade do resultado. Então, eu tenho que considerar a metade do meu multiplicador também. E aí, eu vou descobrir que, na realidade, se o 10 é 240, a metade de 240 é 120, então significa que eu multipliquei o 24 por 5 e não por 10. Porque se eu multiplicar o 24 por 5, ó, vou fazer aqui, ó, 24 vezes 5 mais 24 vezes 5, isso tudo aqui tem que me dar 240. É como se eu estivesse fazendo isso, só que de uma maneira mais direta, entendeu? Essa percepção da composição do 240, eu sei que o 240 é 120 mais 120, isso daqui, para quem assiste a aula comigo, eu expliquei na nossa primeira aula sobre composição numérica, você bater o olho no número e você saber exatamente quais operações compõem aquele número, né? E aí, eu sei que 240 são 2 120, tá vendo? 2 vezes 120. Então, basicamente, eu pego esse resultado e divido por 2, 120, e eu pego o que eu estou multiplicando e também divido por 2. Logo, eu sei que 5 vezes 24 é 120. Se você quiser saber se o seu raciocínio está errado, se você tentar fazer esse raciocínio igual o que eu fiz aqui, você quiser saber se ele está errado, você pega e faz a conta, ué. 24 vezes 5, e aí 4 vezes 5 é 20, vai 2. 2 vezes 5 é 10, mais 2, 12. Aqui, ó. Comprovei o meu raciocínio de que 5 vezes 24 é 5. Como que eu posso chegar num valor que vai multiplicar o 24, que vai dar 120, sem ter que ficar fazendo a tabuada do 24 para você saber? Existe uma outra alternativa também, olha só. Vou apagar tudo aqui para te mostrar qual é essa outra alternativa, beleza? Você pode fazer o seguinte, como a gente tá fazendo operações que relacionam, né, o mesmo valor, a gente pode pegar esses dois valores aqui, ó. Eu sei que 48 mais 72 vai me dar um valor. 2 mais 8, 10, vai 1. 5, né? 1 mais 4, 5 mais 7. Então, eu sei que se eu somar esse daqui com esse daqui, eu tenho 120. Isso significa que eu preciso somar o 2 mais o 3. Isso me dá 5. Entendeu? Se eu somei esses dois, eu também somei esses dois. Isso significa que o 120 é igual ao 5 vezes 24. Essa é uma maneira também de você achar. Você utilizando as operações que você já fez, quando você está dividindo pelo mesmo valor, você utiliza as operações que você já fez para ver se você chega nesse valor. Entendeu? Mesmo que aqui não desse 120, ele iria me dar um valor de um número que eu ia saber se é próximo de 120, se é menos que 120, se é mais que 120, e eu ia saber que a soma desses quocientes aqui iria me dar um multiplicador desse número, ou seja, desse 24, entende? E aí eu ia conseguir saber, se não desse 120 aqui, se aqui desse menos, e aqui fosse um valor maior, aí eu ia saber, beleza, então eu sei que se eu somar esse com esse dá 5, significa que 5 vezes 24 dá esse valor, mas eu quero achar um outro valor que é maior, então tá perto de 5, tá longe de 5, para você não ter que fazer 1 vezes 24, 2 vezes 24, 3 vezes 24, entendeu? Para você não ter que fazer isso, porque isso daqui come tempo e você não tem tempo para gastar resolvendo questão basiquinha desse jeito. Beleza, galera? Beleza. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Bora pular para a nossa próxima questão, galera. Galerinha, essa próxima questão, ela tem muito texto, então a gente vai seguir aquele macete que eu dei pra vocês no nosso primeiro vídeo. Bateu o olho na questão, tem muito texto, você vai olhar para as duas últimas frases que vão te dar um comando e aí você vai seguir aquele comando. Então, as duas últimas frases são o seguinte: quantos gigabytes estão livres? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de gigabytes livres no aparelho, ok? Esse é o valor que ele quer saber. E as alternativas estão em gigabytes.
Então não tem conversão de unidade de medida, não tem nada. Bora olhar o seguinte, preste atenção, galerinha do canal. Existe um texto. Você olhou o texto, você procura aquelas palavras que eu indiquei pra vocês no primeiro vídeo. Quem não assistiu, são palavras assim, dobro, triplo, ou números escritos por extenso, 3, 4, 5 por extenso, ou indicadores de operações, tipo, função determinada por tal, ou através da soma de não sei quem, não sei o que, apareceu aquelas palavras, soma, subtração, multiplicação, equação, função, nanana, que te dá a sensação, que te dá a percepção de operação sendo feita, você tenta ler a frase. Se não tiver nada disso, você pula. Por exemplo, nesse texto imenso aí, tem só 128 GB, mas só posso usar metade. Aí você guarda isso na sua cabeça, só posso usar metade de 128. E aí você tem também ali embaixo, fotos e vídeos ocupam tanto, aplicativo de cima ocupa tanto. É essa olhada que você vai dar. Agora, uma observação que eu tenho que fazer é o seguinte, a gente vai ler, mas a gente vai ignorar o texto e a gente vai considerar só o que são comandos de questão. O comando de questão vem assim, ó, considere, aqui a gente tem que ler, porque considere tá te dando uma condição de resolução. Então, isso você tem que ler. Considere um usuário que possui um smartphone com capacidade total de 120 GB. E aí que vem o macete. Por que que o meu macete de você começar a ler de baixo para cima, digamos assim, né? E ignorar os textos, dão certo. Porque se você ler o texto e você pegar aqueles 128 GB e achar que aquela informação é relevante, quando você for para o comando da questão, você vai achar que você tem que operar o 128 e não o 120. A questão, apesar dela dar um texto que fala de 128 GB, ela quer que você considere um usuário com 120 GB. Por isso que valeu a pena você nem ler aquele texto todo ali. Por quê? Porque você vai considerar o que a questão quer que você considere. Então, para que eu vou querer saber de 128 GB? Caguei. E aí ele diz o seguinte, ao verificar as configurações de armazenamento, ele percebe que a memória está ocupada da seguinte forma. Então, vamos lá. Foto e vídeo ocupam 2/5. Beleza, da memória total. Aplicativos do sistema ocupam 1/4 do total. O restante do espaço permanece livre. Você pode resolvê-la da seguinte maneira. Você pode considerar o que está livre das fotos e vídeos e o que está livre dos aplicativos de sistema. E esse resultado já vai ser o seu resultado de espaço livre. Ou você pode resolver primeiro o que está ocupado e subtrair o seu valor do que está ocupado do espaço livre. Você escolhe. Fazendo pelas informações que a questão te deu, né? Que é, digamos assim, o padrão ouro, né, da questão, assim, é sem querer ser rápido, né? Fazendo no modo certinho. Quando eu tenho um valor fracionário de um número inteiro, isso significa o quê? Ele diz o seguinte, nós temos 120 GB nesse aparelho. Então, ele quer 2/5 de 120. Então, eu vou pegar o 120, vou dividir por 5, certo? Para eu saber em quantos pedaços, quanto vale cada pedaço dessa barra, né? E aí eu vou fazer o seguinte, o 1 é menor que o 5, vou usar o 12. Então, eu sei que 2 vezes 5 dá 10. Então, 3 vezes 5 dá 15, é mais do que 12, então vou ter que usar o 10. Aqui vão sobrar 2. E aí eu vou abaixar esse zero para formar uma dezena aqui. Então, nós temos 20, duas dezenas. Que número vezes 5 dá 20? Nós sabemos que 3 dá 15, 4 vai dar 20. Então, aqui deu 0, certo? Cada pedaço dessa barra de 120 dividido em 5 vale 24. Ele te pediu quantos? Ele te pediu 2. Então, isso daqui me dá 24 vezes 2, 48. Certo? Certo. Isso daqui são as fotos e vídeos. Quanto cada foto e vídeo ocupa na memória final. Aqui são os aplicativos do sistema. Ele te pediu para você dividir uma barra de 120 em 4 pedaços e considerar só um. Então, eu vou pegar o 120 e vou dividir por 4. Que número vezes 4 dá 12? Bom, eu sei que 4 mais 4 é 8, que são 2 vezes 4. E 8 mais 4 dá 12, que são 3 vezes 4. Então, aqui deu 0, eu baixo 0. Que número vezes 4 dá 0? 0. Então, meu resto é 0. E aí, ele te pede para você pegar quantas partes dessa barra de 4? Uma.
Então, 30 vezes 1 é igual a 30. Isso daqui é o que eu tenho de espaço ocupado dentro desse aparelho. Ele quer saber quanto que tem livre. Então, eu tenho que pegar esse 48, somar com esse 30, que vai me dar 78. E eu tenho que subtrair 78 de 120. Porque é o que está ocupado do valor total que vai me dar o que está livre, ok? Aqui que é 2 fica 1, aqui fica 10. Então, vem 2 para cá. Aqui, 1 menos 7 não dá, então eu preciso pegar essa centena, trazer para cá e vai virar uma dezena. Então, de 4 até 10 são 3. Até 11 são 4. Então, eu tenho 42 gigabytes livres, ok? Isso me dá a alternativa letra A. Certo, certo. Mas calma. Agora que a gente já sabe a resposta, eu vou mostrar para vocês como seria se você resolvesse pelo que já tem livre, olhando para a fração e sabendo o que ficou disponível. Como se você considerar o seguinte. Se você considerar que isso daqui é ocupado, então o que for livre vai ser 3/5, certo? Lembra do desenho da barra que eu fiz? A barra dividido por 5, eu estou usando 2, eu tenho 3 de 5, ok? Aqui também, ó, isso aqui é 1/4 ocupado. Eu vou fazer a barra para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Né? Eu tenho uma barra de 120 dividido em 4 e eu estou usando 1, então eu tenho 3 de 4, ok? Aqui, ó, 3, 4. E aí, a gente vai fazer aquilo. 120 dividido por 5. 120 dividido por 4. E esse resultado eu vou multiplicar por 3. Esse resultado eu vou multiplicar por 3 também. E eu vou somar essa galerada aqui. Vamos lá? Vamos lá. Isso daqui é livre. Espaço livre. Espaço livre. Ok? Ok. Vamos lá. Bom, eu sei que 2 vezes 5 dá 10, sobra 2, baixo 0, 24. Eu sei que 3 vezes 4 dá 12, baixo 0 dá 30. 30 vezes 3 dá 90. E 24 vezes 3 dá 3 vezes 4, 12. 2 vezes 3, 6, 7. Dá 72. Certo? Certo. Só que aí vem o grande detalhe. Olha só o grande detalhe. Eu tenho... Se eu pegar 90 mais 72, eu vou ter um valor muito acima de 120. Quer ver? Ó? Fica 2, 7 mais 9 dá 16. Deu 162. Só que eu só tenho 120. Como assim eu tenho isso tudo a mais? Sabe? Então, o que eu preciso fazer? Esse 162 de memória ocupada, eu preciso tirar os 120, que é o meu total. E aí, o que sobrar vai ser o valor que eu tenho de memória livre de verdade, entendeu? Ó, esse 162, eu vou pegar e tirar 120. Menos. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 0. Ou seja, eu tenho 42 gigabytes. Aqui, ó, não apareceu, né? 42 gigabytes que sobraram, ou seja, eu estou manejando espaço livre, então isso significa que eu tenho 42 acima do meu valor total, que é 120, que são exatamente o valor que está livre realmente. Quando você considera o espaço que está livre, você tem que ter em mente que isso daqui é uma relação com 120, isso daqui é outra relação com 120. E se o 120 foi dividido por 5 e o 120 foi dividido por 24, o meu resultado da soma desses dois vai dar um valor acima do meu total, né? Do meu 120. Esse valor que der acima é o meu espaço livre. Aqui deu 42 acima, porque se você pegar 120 e somar 42, você vai ter o 162, que é esse valor que a gente achou aqui. Esse valor aqui, ó, que deu acima, é o valor de espaço livre, porque eu estou considerando espaço livre. E aí você pode conseguir fazer essa questão pelo espaço livre ou pelo que está ocupado, subtraindo do livre, entendeu?
as duas maneiras de fazer dão o mesmo resultado e esse cálculo está correto. Se você não entendeu, deixa aí nos comentários, posso tentar explicar num outro vídeo de uma maneira mais rápida, de outra maneira para você conseguir entender. Beleza, beleza. Vamos para a nossa última questão, galera. E assim, quero agradecer muito vocês que assistiram o vídeo até aqui, que estão estudando aí, entendeu? Sempre que vocês puderem matar a questão, vão matando a questão. Cada questão que você mata deixa vocês mais próximos dos sonhos de vocês, tá ligado? E sempre que eu puder ajudar vocês a conquistar o sonho de vocês, eu tô aqui pro que der e vier. Beleza, galera? Beleza. Bora pra próxima questão. Galerinha do canal, vamos fazer essa última questão aqui, ó. Eu vou deixar lá na tela aí, lembra daquele negócio lá de pausar o vídeo pra poder resolver. E a gente vai... quatro linhas, né? A questão tem, então a gente vai ler a última linha lá. Se elas enviarem relatório juntas a meio-dia, vou botar aqui esse meio-dia aqui. Que horas ocorrerá o próximo envio simultâneo, galera? Isso daqui é o que você vai sublinhar. Envio triplo simultâneo, ó, simultâneo. Toda vez que a gente tem simultâneo, isso significa que a gente está trabalhando com o que, galera? Exatamente, um mínimo múltiplo comum entre esses números que a gente está operando. Beleza, galera? Beleza. E aí agora a gente vai ler e vai tentar entender mais ou menos o contexto que essa questão está trazendo pra gente. Vamos lá. 3 IAs de monitoramento ambiental enviam relatórios para a base. A IA alfa envia a cada 45 minutos. A beta envia a cada 60 minutos. E a gama envia a cada 90 minutos. Ok. Se elas enviaram um relatório meio-dia, que horas elas vão enviar um relatório em conjunto? Ou seja, envio triplo porque são 3 IAs. Então, as 3 vão enviar ao mesmo tempo esse relatório, beleza? Então, eu preciso basicamente tentar achar o MMC de 45, 60 e 90, galera. Beleza? Vamos lá. Eu posso dividir essa galera por 2? Posso. Então, eu vou usar o 2. Aqui, 45 não divide, ele repete. O 60 dá 30, né? E o 90 dividido por 2 dá 45. Ainda posso dividir por 2? Claro que posso. Aqui, ó, 45 não divide, mas o 30 vira 15 e o 45 permanece. Posso dividir por 2 agora, galera? Parece que não. Então, qual é o próximo número? O 3, galera. 3 eu posso dividir, né? Posso. Aqui eu sei que dá 15, aqui dá 5 e aqui dá 15. Posso dividir por 3 ainda? Posso, porque eu tenho 15, então dá 5, 5 e 5. Agora eu posso dividir por 3? Não. Por quê? Porque o 3 é menor. Eu posso arrumar um 5 aqui, ó. E aqui vai dar 1, 1, 1. Beleza? Beleza. Posso fazer isso daqui de outro jeito? Posso também. Ao invés de dividir isso daqui dessa maneira, eu posso pegar e fazer o seguinte. 45, olha aqui, ó. 60 e 90. Eu posso dividir todo mundo por 15. Aqui vai me dar 3. Aqui vai me dar 4. E aqui vai me dar 6. Eu podia dividir todo mundo por 15. E aí eu colocava o seguinte. 2 para 3, 2 e 3. 2 para 3, 1, 3. E 3 para 1, 1, 1. Beleza? Isso daqui é uma maneira de fazer. E aí eu multiplicava 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. E aí eu fazia 12 vezes 15, 2 vezes 5, 10. 1 vezes 2, 2 mais 1, 3 e 15. E isso daqui vai me dar 180. Vamos ver aqui como é que vai ser? 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 5, 5 vezes 3, 30. 5 vezes 3, 5 vezes 6, 30. 3 vezes 5, 15, mais 3, 180. Aí, ó, 180 aqui, 180 aqui. Essa daqui, por que essa daqui tá certa? Porque, olha só, eu não tenho 2 e eu tenho 5. Como eu tô fazendo MMC, eu posso pegar o 2 vezes, ou melhor, eu posso pegar o 3 vezes o 5 e já colocar o 15 aqui. Porque esse 15, na realidade, ele é um número composto por 3 vezes 5.
Então, se eu colocar o 15 aqui, é como se eu estivesse colocando esse 3, tá vendo que tem um 3 aqui? E um 5. Beleza? Beleza. Posso fazer isso? Posso. O resultado vai dar o mesmo. No MMC, o resultado vai dar o mesmo porque a gente opera todo mundo. É só no MDC, no máximo divisor comum, que você tem que tomar o cuidado na hora de simplificar, né? Na hora de colocar divisores maiores para você obter um resultado direto, para não ter que fazer isso tudo assim, né? Tão longo. Você vê que aqui é bem menor, né? Aqui tem uma, duas, três, quatro, 5 linhas. Aqui tem uma, duas, três, quatro. A gente economizou uma linha de cálculo, né? Isso ganha tempo na prova. Você pode achar que é besteira, mas ganha tempo na prova. Só tem que tomar esse cuidado para que quando você fizer essa simplificação, né? Usar um número composto para fazer a decomposição, todos os números que estejam envolvidos sejam divisores comuns quando a gente está fazendo o MDC. Quando é o MMC, em algum momento isso daqui iria dar 15 mesmo. Então, você pode utilizar sem preocupação, entendeu? Você podia colocar aqui, ó, na decomposição, 4, 12, 36 e 5, por exemplo. Entendeu? É basicamente isso que eu queria que você soubesse. Então, beleza. Achamos esse 180. Esse 180 tá em que unidade de medidas? Ó, a gente pegou minutos. Então, deu 180 minutos. Beleza? Beleza. Ele faz o seguinte. Se a galera sai meio-dia, né? Meio-dia é o próximo envio simultâneo. Tá aqui, ó. Meio-dia. Certo? Próximo envio simultâneo é meio-dia. Como o meu resultado tá em minutos e ali tá em horas, eu preciso saber quanto que é 180 em horas. Então, eu vou pegar esse 180, vou dividir por 60, né? Cortamos o zero. E aí, eu vou ter o valor em horas. Então, se ele começou às 12 horas e ele gastou 3 horas para sincronizar o envio, esse meu resultado é igual a 15 horas. Isso me dá a letra B de bola, galera. E aí, o que vocês acharam dessa questão? Molezinha, molezinha? Galera, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, tá ligado? Tamo junto, bora matar a questão, mate a questão antes que a questão mate o seu sonho, tá ligado? Não deixe seu sonho morrer, galera. Estudem, 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 estudem. Vale muito a pena, beleza? Feliz Natal, galerinha. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!